Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mercado de transferências agitadíssimos no São Paulo. E nesse vídeo aqui eu trago tudo e informo pra vocês de tudo que tá acontecendo. Todas as últimas informações, últimas notícias, todas as últimas novidades do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Vocês ficam sabendo aqui. Inclusive, temos muitas mudanças no time, não só em relação às chegadas, mas também de outros jogadores, em como o São Paulo vai enfrentar, como o Crespo, né, vai enfrentar o Sport. Gente, o vídeo tem muita coisa, vou atualizando e falando pra vocês aqui sobre tudo. Tá recheadaço, tá bem bacana. Então bora falar de tudo que está acontecendo. Já vão deixando esse like aí, porque tem muita coisa mesmo, muita novidade bacana mesmo. E aí, vocês estão animados com essa nova fase do São Paulo? Vão deixando nos comentários aí, quem quiser, é claro. Eu tô muito animado, eu tô modo ilusão on. Muitas mudanças boas, né, galera? Nada. É claro que contratações sempre dá um gás novo pra nós, pro time, pro elenco, mas eu acho que as novidades, eu acho que as movimentações, acho que a palavra é movimentações, as movimentações do São Paulo neste momento são muito boas. Galera, já temos uma novidade muito bacana, muito legal, envolvendo 4 jogadores, né, 4 garotos da base, que viajaram junto com a comissão do São Paulo para enfrentar o Sport. Olha que legal, o meia, o Pedro Ferreira, de 18 anos, lateral esquerdo, Nicolas, de 18 anos. O zagueiro Igão, 17 anos, já estávamos esperando, né? E o goleiro João Pedro, de 19 anos. Todos da equipe sub-20 podem jogar, né? Estarão relacionados, estarão juntos, podem jogar, podem estar relacionados. Eu acho que isso é uma novidade muito bacana, eu acho que muda demais em relação a isso. E aqui a gente coloca na conta do Hernan Crespo, que faz um trabalho bem competente. Agora, é claro que tem que tomar cuidado ao fazer a transição de um garoto de 17, 18, 19 anos, mas eu confio plenamente no Crespo. O que era um pesadelo, né, alguns meses atrás, o que era um terror, um pesadelo, agora eu acho uma coisa legal. Eu tenho certeza que o Crespo, se colocar, e mesmo que o menino não jogue bem, vai ter um amanhã. Eu tenho certeza que a chance, a probabilidade desses garotos que estão chegando, até mesmo dos jogadores que estão lá, os contratados, tem uma chance muito maior de ir bem para o São Paulo com o Crespo no aporte técnico. Então, muito bacana, esses garotos podem jogar. Inclusive, galera, nós vamos ter estreia, né? Nós vamos ter estreia no São Paulo. Goleiro Young, muito bacana. Já tem as prováveis, tá? As prováveis escalações, algumas do São Paulo, alguma do Sport, fora o mercado da bola. Então, já vamos chegando tópico a tópico. Young, galera, vai estrear pelo São Paulo como profissional, né? Vai começar o primeiro jogo ali de titular, profissional não, né? Como titular. E é muito bacana isso, muito legal mesmo. Precisa ter. E outra, não é pro Young jogar no lugar do Rafael, mas a gente precisa saber que nós temos um goleiro bom no banco caso precise. Lembra como é que era com o Rogério? Rogério, foram pouquíssimos jogos que ele deixou o goleiro reserva jogar. Ele não deixava de jeito nenhum. Eu lembro muito bem disso. O Rogério Ceni, quando o São Paulo já tinha dado férias ou poupava quase, geralmente 100% do time, o Rogério jogava. O Rogério era muito fominha. E isso nunca foi um problema de desgaste físico, de lesão. Ele podia se cansar mais, mas o Rogério era o Rogério. Ele não tava nem aí com isso, né? Então era muito difícil um goleiro reserva jogar. Mas o São Paulo sempre teve goleiros, de uma certa forma, que passavam confiança quando o Rogério era o unânime, né? Nós sabemos que tinha goleiro bom no banco caso precisasse. E ele não deixava jogar de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Talvez os goleiros não fossem tão bons assim, né? A gente tinha uma ótima impressão do Denis, né? Quando era banco, a gente tinha uma ótima impressão. Falou, quando o Rogério se aposentar, que já estava para acontecer, nós temos um belíssimo goleiro. Quando ele teve que ser o titular, né? Quando ele teve que assumir a posição do Rogério, ele era ridículo, o Denis, né? Então pode ser também, né, que fique uma coisa assim. Mas quero ver a partida do Young. Acho que desejo toda a sorte pro nosso garoto aí, pra nossa joia da base. Ele tem que jogar, nós precisamos ver como é que ele vai jogar. E nós temos que saber que, independente se o Rafael pode jogar ou não, se o Rafael vai jogar ou não, que nós temos que ter goleiro, que nós temos que ter um goleiro à altura no banco, caso precise. Então, muito bacana, o Young irá fazer a sua estreia como titular
pelo São Paulo Futebol Clube. Que oportunidade, hein? Que oportunidade. Galera, já vamos entrando nas prováveis escalações. O Sport, eu sei, eu já vou falar bastante do Sport, porque o Sport quer ganhar esse jogo. O Sport quer ganhar esse jogo, é óbvio, tá na zona, já tá quase, né? Mas o Sport, ele vem com uma proposta interessante. Eles estão incomodadíssimos ali com a questão e vão vir para ganhar esse jogo. Então o São Paulo nada precisa abrir o olho, principalmente com esse time bem misto, como nós estamos entendendo que vá, né? Aqui vai começar muita discussão e muito debate em relação a gente para nós tentarmos decifrar uma possível escalação do Crespo para enfrentar o Sport. Nesse momento é muito difícil de falar, mas nós vamos conversando aqui sobre as escalações. E aí vocês, claro, vão deixando nos comentários como é que vocês entrariam ou não, como é que vocês entrariam, se vocês gostam, o placar de vocês, como a gente já faz aqui no canal de praxe. E se vocês estão confiantes para essa partida, vocês acham que o São Paulo vai ganhar, vai perder? Como é que vocês acham que o São Paulo tem que ir? Olha lá, goleiro Yang. Zaga, uma possível zaga. Alan Franco, Igão e Sabino. Mike na direita. Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patrick Lanza. Ferreirinha ou Tapia. André Silva ou Dineno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Uma possível. Alan Franco, Igão e Sabino. Esse Igão nós estamos imaginando jogar, nesse garoto da base nós queremos ver. Mike na direita, Patrick Lanza na esquerda, Luan, Pablo Maia e Rodriguinho. Ferreirinha e André Silva, podendo entrar Tapia e Dineno. Este é um possível São Paulo para enfrentar o Sport. Tem uma outra provável também. Yang, Ferrarese, Alan Franco e Patrick Lanza na zaga. Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho e Enzo Dias, Lucas e Ferreirinha. Aí pode entrar André Silva, Tapia e Dineno. Percebem, né, galera? Nossa, essa daqui ficou estranha, hein? Mas pode ser, Patrick Lanza na zaga. Falam que o Crespo treinou com o Patrick Lanza na zaga e agradou bastante. Yang, Ferrarese, Alan Franco e Patrick Lanza, Mike na direita, Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, Enzo Dias na esquerda, Lucas Moura e Ferreirinha, sempre considerando André Silva, Tapia e Dineno. Gente, vai ser bem interessante ver como é que o Crespo vai entrar com o time para jogar contra o Sport, uma vez que está poupando bastante para Libertadores, né? Vai poupar para Libertadores e eu espero ver o melhor. Eu tô animado e ansioso para ver como é que o Crespo vai se comportar e o time que ele colocar. Estou bastante confiante na vitória, por mais que seja um jogo fora e o São Paulo vai bem misto, vai poupar bastante. E vocês? E galera, a provável escalação do Sport para enfrentar o São Paulo. O São Paulo precisa abrir os olhos, principalmente com um jogador que tem no Sport. Na verdade, eles estão incomodadíssimos. São Paulo não pode vacilar como vacilou no começo do campeonato contra o Sport, né? São Paulo precisa ganhar de todo jeito, mas é aquela coisa. Não tem nada ganho, o São Paulo precisa ficar atento, muito atento às questões do Sport. Vamos lá, provável escalação do Sport, galera. Perdão, gente. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e o Igor Karius. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. Léo Pereira, Mateuzinho e Derek. Na verdade, um time, né, de menor expressão, com os jogadores assim que... Jogadores que, acho que com exceção do Mateuzinho e de alguns outros aqui, é um time que a gente fala de refúgio. Né? Com todo respeito aí, mas a gente fala, é um time de refúgio, né? Tem uns jogadores ali que você fala, não é possível. Mas o São Paulo precisa ficar muito atento com o Léo Pereira. O Léo Pereira é o atacante deles lá, acabou de ir muito bem contra o Grêmio e acabou de roubar a posição do Barleta no Sport. Então o São Paulo precisa abrir o olho. Precisa abrir o olho com esse jogador, o Léo Pereira, uma vez que acabou de sofrer o que sofreu com o Inestrosa e com o Marlos Moreno lá. Então, o São Paulo precisa ficar muito atento com o Léo Pereira, principalmente
com os jogadores que irão jogar, né? Ele atacando pela direita ou pela esquerda, vai ter os jogadores da base. O São Paulo vai com um time que pode ter uma mescla com garotos, com um time reserva, um time misto. Então o São Paulo precisa literalmente abrir bastante os olhos em relação ao Léo Pereira, que vem em um momento bom pelo time do Sport. Foi bem contra o Grêmio e tomou a posição do Barleta deles lá. Então é isso, são essas as informações, né, desse jogo em que o São Paulo vai enfrentar. É mais ou menos isso, né, galera? Só para finalizar, vou ler de novo a provável escalação do Sport. Li a do São Paulo para vocês e a provável do Sport. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas e o Lucas Lima, Léo Pereira, Mateuzinho e Derek. Então é isso, o Mateuzinho também precisa abrir os olhos porque é muito bom jogador, mas vamos lá, né? Deixa o palpite, o placar de vocês para esse jogo e falem se vocês estão confiantes também. Vamos ganhar, né, São Paulo? E galera, novidades envolvendo a contratação do Rafael Tolói. Rafael Tolói já chegou no São Paulo, a expectativa de estreia é contra o Atlético Mineiro ou contra o Cruzeiro. Na verdade, o São Paulo e o Crespo correm demais para já poder aproveitar, para já poder começar a aproveitar o Rafael Tolói. O que é muito bom, né, galera? Eu trouxe para vocês no vídeo da manhã, no vídeo mais cedo, eu falei bastante em relação a como eu tinha o Rafael Tolói com maus olhos, né? Eu vi muito bem a passagem, não lembro se todos lembram, né? Eu lembro muito bem a primeira passagem do Rafael Tolói pelo São Paulo, uma coisa assim assustadora, horrorosa. Não era o pior, mas era horrorosa. Só que é outro Tolói, né? É um Tolói hoje muito melhor, é um Tolói melhor do que aquele que foi embora. Ainda bem. Então, nós estamos vendo uma condição, um cara que pode vir a ser um pouquinho caro, um pouquinho salgado em relação a valores, mas não tão caro. E aí eu fiz o comparativo do que está acontecendo aqui. Aquele Gustavo Henrique, aquele Gustavo Henrique era do Santos, quando foi pro Flamengo, jogou no Corinthians também, era como se fosse o Maldini, um jogador assim que eu sempre falei que aquele cara era horroroso. Esse Fabrício Bruno, que era do Red Bull, depois Flamengo, Cruzeiro, esse cara, ele foi vendido por milhões, assim, que ele não vale nem de longe, ele não passa de um bom zagueiro. Aí você vê Léo Ortiz, Léo Pereira nos grandes times aí, passando por times e sendo muito valorizados. Rafael Tolói não fica muito atrás desses caras não, e inclusive é melhor que alguns deles. Então, olhando esse mercado, analisando o futebol nacional, estou começando a gostar sim dessa volta do Rafael Tolói para o São Paulo. Sim, nós temos os melhores, dá para saber quem são os melhores zagueiros. É aquele Barbosa do Botafogo, Gustavo Gomes do Palmeiras, Arboleda e Alan Franco, são esses os melhores. E mais alguns, né? Porque o Rafael Tolói não está longe de ser um dos bons zagueiros do futebol brasileiro, mesmo hoje, mais velho, com o que a gente vê por aí. Zagueiros muito ruins, tido como se fossem os melhores. A começar por esse Gustavo Henrique, que agora ele tá em baixíssima, mas ele era valorizadaço e eu sempre falei, esse cara é horroroso, horroroso, horroroso. Então o Tolói para mim é um reforço bacana, interessante. Vamos torcer para que estreie o quanto antes pelo São Paulo também, né? E galera, outra atualização de mercado em relação ao Mailton, lateral direito. Muito bom jogador. Fui atrás, né? Não conhecia muito bem, fui atrás. É um jogador bem interessante, uma contratação bem bacana que o São Paulo quer fazer agora, né? Aqueles moldes, né? Empréstimo com opção de compra, aquelas coisas do São Paulo que o São Paulo está acostumado a fazer, né? Questão agora tem negociações antigas com o clube, então o São Paulo teria uma barganha interessante e pelo que nós estamos vendo agora, neste momento, é que o São Paulo vai muito forte para a contratação do lateral direito Mailton. Gosto muito da ideia, acho que tem que trazer sim jogadores nesse perfil. Você não precisa ter 11, 12, 15 craques no elenco, né? Nós já temos nosso time base e um jogador barato pode fazer uma composição muito interessante. Agora que nós temos um técnico de verdade, o Hernan Crespo fazendo um trabalho muito bacana, né? E eu acho que fica muito legal caso o Mailton chegue. Tá muito perto, né, gente? Pelo que a gente vê, tá muito perto. No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, pode chegar no São Paulo, pelo que a gente vê, não descartem essa ideia. No momento que vocês estão assistindo, o Ailton já pode ser jogador de São Paulo. Ou não, né? Mas o que a gente tem hoje é muito otimismo, tá muito perto de ser contratado pelo São Paulo. E eu acho muito legal a contratação do Mailton, ele vindo, né, por empréstimo, com opção de compra, um valor barato, para ver o que vai acontecer com ele do São Paulo, porque ele é sim um jogador promissor.
Eu acho muito bacana pelo perfil dele. Didi, qual que é o perfil do Mailton? Perfil que eu falo do Mailton completamente diferente do que nós temos no elenco hoje. Olhando o time, a montagem e o elenco de São Paulo. Nós temos o Cédric Soares, que é um cara mais velho, rodado na Europa, que às vezes né, não joga bem, mas que a gente sempre fica em alerta em relação ao estado físico do Cédric Soares. Só que é um cara de muita experiência, de clubes que passou por clubes gigantes da Europa. Então nós temos o Cédric Soares, que é completamente diferente do Mailton. E nós temos o Mike, que é um jogador muito promissor da base, que nós temos que ir com calma e com cuidado, que já é diferente do Mailton também. É o menino da base, é uma joia que o Crespo está lapidando para ir colocando, que a gente tem muita esperança para ser um excelente jogador. Então nós temos o Mike, que é completamente diferente do Mailton, e o Cédric Soares, que é completamente diferente do Mailton. Mailton é um cara que já vem pronto para entrar e para jogar, um cara né, que tá pronto, é um cara pronto, é um atleta contratado para jogar no dia seguinte, que já vem jogando, que é um cara que pode chegar e ter uma rápida adaptação. Então, pelo que nós temos ali, pelo contexto de momento que o São Paulo vive, especificamente na posição da lateral direita, eu adoraria o Mailton no São Paulo. E vocês, gostariam ou não gostariam? Vão deixando nos comentários tudo que vocês acham, quem quiser ir dando a opinião de vocês. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixando like. Obrigado e até a próxima.